Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E para você que já é de casa, muito obrigado mais uma vez por você ter clicado neste vídeo, tá bom? Nós vamos falar de um react no vídeo da Aline, onde ela entrevista o pastor Lamartine Pozzella, falando um pouco da história de Israel. E eu acho que é muito importante fazer alguns recortes. Mais uma vez, não é react do vídeo inteiro, vou deixar aqui na descrição para você poder ir lá no vídeo, assistir ele na íntegra no canal da Aline, e também vou deixar aqui na descrição o canal da Aline para você ir lá e se inscrever e curtir, porque é sensacional, tá bom? Então não se esquece, aqui nós vamos fazer um react de um recorte do vídeo, e se você quiser assistir o vídeo inteiro, vai lá no canal da Aline e assista, ok? Então chega de muita conversa e vamos pro vídeo. O povo de Israel é o povo de Deus. Isso é uma coisa que, se você é cristão, você tem que entender isso. Uma palavra que Deus lançou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra permanece até hoje. Eu fui muito... Olha, Aline, eu quero te contar um testemunho. Eu sempre amei o povo judeu, sempre... Mas a primeira vez que eu vim para cá, em 94. Amamos o povo judeu. Não é porque nós somos brasileiros, mas o Brasil tem uma ligação umbilical com Israel, porque quando foi votada a partilha em 1947, ficou empatado, e quem desempatou foi o nosso Oswaldo Aranha, que naquela noite estava presidindo aquela sessão, permitindo que o Estado de Israel viesse a nascer. Obviamente ninguém colocou em prática, não fizeram acontecer, até que em dia 14 de maio de 48 o Ben-Gurion juntou a turma em Tel Aviv e falou: bom, já que vocês não vão fazer, eu vou estabelecer, né, o nascimento de Israel. Então eu vejo... Vou dar só uma pausa aí, porque eu estava pensando, que coisa louca, né? Para gerações que nasceram posteriormente a essa data de 1948, né? É meio maluquice a gente pensar nisso, né? E principalmente a galera que nasceu nos anos 60, 70. A gente já nasceu com lá o Estado de Israel bonitinho, Jerusalém, né? Bandeira linda de Israel. Então, tudo certinho e tal. Então, para nós é meio louco pensar nisso, né? Que até antes dessa época era uma nação errante, que estava por aí. Talvez você chegasse a um judeu naquela época: ah, eu sou judeu, tal, e onde é o seu país? Né? Não tinha um país. Olha que absurdo a que ponto chegou, né? Então é muito legal e é muito louco ao mesmo tempo pensar que a nossa geração, essa galera que nasceu 60, 70, né? Mesmo que nasceu aí nos anos 50 já, né? Um pouquinho mais no meio, né, dos anos 50, tinha Israel como ok, né? Muitos não tinham nem noção do que acontecia, né? Então, realmente, eu acho que isso, historicamente falando, né, é muito doido. E hoje a gente vê tudo, né? Israel, essa potência, esse espetáculo, né? E como a gente vê a mão de Deus nisso, né? Porque, assim, logo depois do Estado de Israel ser né, definido, aí, como muito bem disse o Pozzella, né? Com o voto aí do Oswaldo Aranha, tem a guerra, né? Aí vem logo em seguida a guerra, né? Os povos ali em volta não aceitavam, e Israel, mesmo combalido, né, dizimado pela Segunda Guerra, de forma covarde, satânica e qualquer outro tipo de coisa que você queira colocar aí, que eu não vou entrar muito aqui, porque dá nojo de pensar o que foi feito ao povo de Israel, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre isso. E assim, cara, mesmo dizimado, mesmo com todos os problemas que o povo de Israel tinha, ele consegue vencer essa guerra. Então, a gente vê muito a mão de Deus aí, né? E hoje é uma potência aí, com prêmio Nobel, startups incríveis, enfim, tudo isso que a gente sabe que Israel se tornou hoje, em pouco mais aí, não sei se chega a dar 80 anos de história como Estado, né? Então é impressionante, mas vamos seguir o vídeo. Que vir para cá não é só para conhecer, aprender. Eu creio que existe esse chamado para que a Igreja de Cristo, ela tenha, vamos dizer assim, ela possa pagar os muitos anos de erros doutrinários, de antissemitismo que vieram, né? Porque se pensar os cristãos católicos, depois os protestantes, Martinho Lutero era um antissemita. Infelizmente.
Entendeu? E o Hitler, quando ele, embora não tenha sido só do Lutero, porque ele lia Nietzsche. Nietzsche era o cara que escreveu o Super-Homem, né? O Uberman. E o que o Uberman fala? Eu li o livro. Ele fala, olha, compaixão, perdão para o inimigo, isso é coisa de fraco, isso é religião de escravo. O super-homem, que é o homem do futuro, ele vai tomar o que ele quer, ele vai conquistar pela força. O super-homem que não vence nenhum vírus de gripe direito, né? Sem falar essa porcaria da pandemia que nós enfrentamos aí. O super-homem, né? Até quando o homem vai se colocar começar a se colocar na sua insignificância, né? Mas olha só, você vê que ele fala aí, eu vou deixar um pouquinho mais o vídeo, que é um pouquinho do que eu queria falar com vocês hoje. Você vê ele falando do Lutero, do antissemitismo. Eu fico sempre me perguntando, quando a gente toca nesse assunto, e às vezes a gente conversa entre os amigos, as pessoas, e eu sempre procuro, né, mesmo depois de ler uma parte da história, a gente vê séries, filmes que falam sobre essa época, desse acontecimento bizarro na história, né, da humanidade, né, bizarro. Mas de qualquer forma, que ainda existe, infelizmente, esse tipo de pessoa que pensa dessa forma, eu fico imaginando assim, o que o povo judeu fez para sofrer isso. Eu tento pensar, o que eles fizeram na história para ser tão odiado por essas pessoas, né? É como você escolher alguém, o brasileiro, vamos falar o brasileiro. O fulano não gosta de brasileiro. Brasileiro, tipo, ele pega, às vezes ele teve uma experiência, eu não sei, ele teve uma pequena experienciazinha com alguém e, putz, a nação inteira e todas as pessoas que vêm daquela galera não vale nada, e eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender, sabe? Pensando friamente, o que eles fizeram como povo, como nação, para enfrentar durante todo esse tempo? Porque não é uma coisa de agora, vem de muito e muito tempo. Então, para mim, claro, uma interpretação minha é que é espiritual. É o povo de Deus e é perseguido. Para mim é espiritual. Porque se você pensar numa questão lógica, e aí vai a minha interpretação, né? Não sei se você concorda comigo, mas se você for pela questão lógica, não tem motivo. E aí você vê um povo que consegue a sua independência, né? Consegue ter o seu Estado novamente nas mãos, e em pouco tempo, aí, em 80 anos de história, consegue se transformar numa potência, né? Israel é fantástico, você vê lá Tel Aviv, maravilhoso, né? E, cara, isso não é sem querer. Isso não é sem querer. Vamos voltar pro vídeo. O mundo é dos mais fortes. Então esse era o livro de cabeceira dele. Mas ele conseguiu o respaldo de uma nação chamada cristã, fazendo uma propaganda antissemita, né? Dizendo que judeus eram descendentes de Judas Iscariotes, para que justificasse com isso o extermínio de uma nação. E durante muitos anos os cristãos foram os responsáveis pela perseguição dos judeus. Então, hoje, com mais entendimento, eu creio que Deus está levantando os cristãos para lutar por Israel. Eu participo de um grupo que chama Christian... Exatamente, né, Lamartine? Como que, corrigindo, né, o que é um problema da humanidade, né? A humanidade deve a isso a Israel. Deve esse amor, esse carinho, esse cuidado, essa proteção. A humanidade deve isso ao povo israelense. Cristão, então, imagina, né? Eu fico imaginando esses cristãos da época aí, né? Que Bíblia que eles liam, que Jesus que eles liam, né? Pra fazer um troço desse. E o cara chegava ao ponto de, como cristão, cair nesse conto do vigário aí que você falou, fazer esse tipo de coisa, se esquecendo que Jesus era judeu. Sabe, cara, por isso que eu tenho intolerância a intolerâncias. Se eu posso dizer assim. Cara, como eu não gosto disso. Como eu não gosto de ataque a minorias. E eu não estou falando hoje que o povo de Israel como minoria. Porque o povo de Israel hoje é gigantesco. Como nação. Ainda bem, forte. Mas tem muita gente ainda, e outras, seja por lugar que você mora, etnia,
várias e várias outras minorias que sofrem com preconceito, achando que você, que gosta de ter preconceito com outras pessoas, fosse alguma coisa muito especial. Como disse aí o cara no livro que o Lamartine falou. Oh, poderoso homem. Né? Não aguenta um vírusinho, mano. Vamos pro vídeo. Democrática, direito para mulheres, direito para minorias. Quer dizer, a única comunidade cristã do Oriente Médio que não está diminuindo é Israel. E Israel não só não está diminuindo, como ela está crescendo. Quer dizer, às vezes as pessoas criticam tanto Israel. Israel não é um país perfeito, tem coisa para melhorar. Mas Israel tem liberdade religiosa. Qual país que é, né? Em Israel, que é um país de maioria judaica, que tu poder visitar o jardim do túmulo, de tu poder peregrinar, lógico, de tu poder ter a liberdade de orar, tanto no teu hotel, como no local santo, como se tu quiser na rua, é uma coisa que não existe. Uai, quando a gente traz as caravanas, a gente faz cultos nos hotéis. E somos muito bem tratados. Sim, as pessoas às vezes têm essa percepção errada de que Israel não é um país democrático, Israel não tem liberdade para cristãos, e ao contrário, é o único país do Oriente Médio que tem. No próprio parlamento você tem muçulmanos, cristãos, judeus, aqui é um país democrático. Tem de tudo. Ateus, tem tudo. Então, mas tu começou a falar antes da declaração de independência, da criação do Estado de Israel, você estava falando do Holocausto. Tem uma profecia na Bíblia, que é o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Cara, isso é muito forte. 37, que é o Vale dos Ossos Secos, que um vale de morte começa a ganhar vida outra vez. E muita gente fala que essa profecia fala justamente da criação do Estado de Israel. Eu tenho certeza. Em 1945 terminou o Holocausto. 6 milhões de judeus mortos. Quer dizer... E as valas de ossos secos que Ezequiel viu... A gente indo no Yad Vashem, você vê as fotos das valas dos judeus sendo jogados. Exatamente. No final do museu tem vídeos disso, inclusive. E 2 anos depois do final do Holocausto, Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele vai presidir e garantir que o plano de partilha seja aprovado. E em 1948, menos de 3 anos depois do final do Holocausto, o Estado de Israel é declarado. Nasceu, quer dizer, é uma coisa louca. Quer dizer, tem gente viva hoje em dia que nasceu num período de perseguição, passou pelo Holocausto, que não é simplesmente uma perseguição, é alguma coisa de outro nível. Viu o Vale dos Ossos Secos, viu a morte, viu a destruição. Tem pessoas aqui vivas que passaram pelos campos de extermínio e viram isso. E essas pessoas, de alguma maneira, conseguiram chegar em Israel, ver a declaração de independência, ver Israel se transformar na nação que é. Eu vou colocar agora, inclusive, algumas imagens de como Israel se parece hoje em dia e pensar que isso aqui era um vale de ossos secos há menos de 100 anos atrás. Não, e a profecia é bonita porque Deus leva o Ezequiel em espírito. Vou parar só um minutinho aqui. É importante a gente falar disso sempre. Porque, infelizmente, em muitos lugares ainda se tem antissemitismo. E a gente tem que ser frontalmente contra, com todas as nossas forças. E sempre que possível falar sobre esse assunto. Que nem o Lamartine estava falando aí, eles estavam falando do museu que tem do Holocausto lá em Israel. É importante levar a galera lá para ver o que aconteceu. Porque tem muita gente, tem muita gente que nasceu numa época que isso estava nos livros de história. Mas também existe gente viva ainda, que a Aline estava falando exatamente isso. Ainda existem pessoas vivas que passaram por esse inferno. Passaram por isso. E aí você vê uma profecia bíblica lá de Ezequiel 37, falando do vale, né, dos ossos secos. E depois você vê essa reconstrução miraculosa, milagrosa do Estado de Israel. É incrível. Por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui com vocês, para falar disso, né, desse milagre impressionante, e continuar batendo nessa tecla contra o antissemitismo, contra qualquer coisa que sequer toque, lembre essa época da humanidade. Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder ensinar os nossos jovens, para não ter, como a gente já viu aí, questão, já escutou falar,
de atos antissemitas dentro de escola. Então a gente precisa ensinar os jovens, mostrar filme, mostrar série, livros. Se possível, trazer pessoas. Não é em todo lugar que vai ter, claro, mas se você tiver alguém na sua cidade que passou por isso, que possa vir falar alguma coisa, a gente precisa ensinar nossos jovens. A gente precisa ensinar. Vamos voltar pro vídeo. E ele fala: filho do homem, o que você vê? Ele disse: eu vejo um vale de ossos que estão sequíssimos. E Deus pergunta para ele: você acha que eles podem reviver? Aí ele fala: tu sabes, Senhor. Ele diz: profetiza a esse vale de ossos secos que ele reviva. Aí ele profetiza e os ossos, ele começa a ouvir barulhos e os ossos começam a sair de um lado, a se juntar com os outros. Ele ouve o barulho e de repente ele vira um exército. Ele fala: esta é a nação de Israel. Essa é uma profecia, Aline, de 2.500 anos atrás. Que louco, mano. E muitas, a gente sabe que eles estavam no exílio babilônico. Alguns teólogos antigamente diziam o seguinte: não, mas ele está falando da volta do exílio, né, da Babilônia para Jerusalém. Mas ali o texto fala que Deus iria trazer o povo de todas as nações. De 1948 nascer o Estado de Israel, no dia seguinte começou a Guerra da Independência. E os judeus não tinham armas, eram pessoas que estavam vindo do Holocausto, pessoas, né, refugiadas. Como é que eles iam vencer uma guerra daquela? Contra as nações vizinhas dos árabes. Foi um milagre de Deus. Em 1 ano e meio eles tinham vencido a batalha, porque a partilha, o projeto da partilha, o que ofereceram para Israel era uma terra horrorosa. Boa parte da terra era deserto. E aí o Negev, que é a parte sul. E aí os árabes falaram: não vamos dar nada. O que aconteceu? Em 1948 Israel ampliou e pegou partes de terras melhores. Depois, na Guerra dos 6 Dias, em 67, a mesma coisa. Eles entraram, quiseram guerrear. Israel não queria a guerra, mas, obviamente, com toda a inteligência que teve, com a bênção de Deus, em 6 dias, eles ampliaram muito mais. Aí tomaram o Negev, tomaram as colinas de Golã, tomaram Jerusalém. Deus está por detrás. O mundo não entende isso, mas nós que somos aqueles que creem na palavra, nas profecias, nós estamos vivendo. Eu me sinto muito privilegiado porque eu estou vivendo nesse tempo. E é legal o que o Lamartine está falando, porque é assim, galera. Ele não está falando de viagem. É história, cara. Aí você pega a Bíblia e compara com a história. Olha que coisa louca. Olha essa história do povo de Israel. Olha isso. A volta de Israel, Aline, você é judia, você talvez não conheça o background cristão. Muitos teólogos, quando alguns falavam Israel vai voltar, quando pastores que criam que Deus ia cumprir a sua palavra, eles brincavam, falavam: que isso não vai acontecer, isso é espiritualmente. Mas eu vou te dizer que os judeus também brincavam. Eu acredito que não houve nada mais próximo do satanismo ou da fúria de Satanás contra o povo de Israel como isso na história da humanidade. E a gente não pode deixar isso ser esquecido, porque senão nós corremos o risco de ter uma volta ao antissemitismo. Tu diz volta do antissemitismo. Infelizmente, o antissemitismo hoje em dia ele é menor, talvez, do que na mais velado, né? Mais velado, mas ainda existe. Quer dizer, eu cresci, infelizmente, assistindo algumas coisas, apesar de eu nunca ter sofrido violência física por causa disso, mas assim, meu pai falava na TV em Porto Alegre e a gente e mandavam para a TV livros anti-judaicos e mandavam recados para ele. Eu ouvi piadas de holocausto, que às vezes a pessoa não dá noção do que ela está falando. Quer dizer, a minha família, parte faleceu no holocausto, o irmão do meu avô faleceu no holocausto, a maior parte da família do meu avô faleceu no holocausto. Então é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. É um absurdo, né? Você vê a Aline ter que falar isso. Nós estamos em 2022. Como pode ter pessoas que brincam com isso ainda? Não respeitam essas 6 milhões de pessoas que partiram desse mundo de forma cruel, de forma covarde. Como ainda tem gente que brinca com esse tipo de coisa? E sim, Aline, você tem toda a razão. Ainda existe, de forma mais, né? Assim como em outras minorias, ainda existe. As pessoas muitas se seguram porque tem medo, porque hoje, né,
querendo ou não, nós temos aqui a rede social, a coisa fica muito grande, né? Então tem muita gente que não fala por medo, mas nas entrelinhas, sim, existe ainda. E é contra isso que nós temos que lutar. É contra isso. Você que está aí fazendo conteúdo na internet, fale sobre isso. Entendeu? Porque as pessoas precisam ver o que aconteceu. Se não sabe, precisa aprender. Porque uma pessoa que realmente aprendeu não brinca com isso. Não brinca. E faz tão pouco tempo, relativamente, e ao mesmo tempo tanto é esquecido. Eu justamente vi essa semana e eu fiquei em choque. Tem um seriado, eu acho que é da Netflix, que chama Stranger Things. Coisas Estranhas. Coisas Estranhas. É um seriado super popular, já tem algumas temporadas. E eles filmaram a última temporada num local que era um campo nazista, que era tanto para judeus como prisioneiros políticos, como mais algumas pessoas. Mas é um local que pessoas foram assassinadas, a grande maioria judeus. Eles filmaram o seriado lá. Já é de mau gosto. Agora, ainda a prisão existe, parte dos edifícios, eles estão transformando isso num hotel que vai virar Airbnb. Mas quer dizer, eles estão pegando um edifício, transformando ele no hotel, e as celas vão virar quarto de hotel. Eu estou até arrepiada de falar disso, quer dizer... Aquilo, no melhor dos casos, tem que virar um museu. Aquilo tem que ser um museu que fale exatamente do que aconteceu para as pessoas terem o sentimento. Eu avisei para as pessoas, eu falei, olha, vocês vão passar mal, mas isso é importante. Existem coisas, até tinha um casal que tinha uma menina de 12 anos, eles não queriam que ela visse. Eu falei, não, ela tem que ver. Tem que ver, tem que aprender. Tem que ver. Porque tem a vida não é essa belezura. Não. Existem coisas ruins, existe gente má nesse mundo. E se nós não lembrarmos, isso pode voltar a acontecer. E no caso do povo judeu, as pessoas desconhecem muito a história. As pessoas não sabem que não foi só o Hitler. O antissemitismo foi praticamente milenar, desde a Idade Média, 1493. Pessoal, eu vou parar o vídeo aqui, porque como eu falo, eu quero que vocês assistam ele na íntegra. O vídeo é muito bom, profundo, né? Tem bastante coisa de história. Os dois são muito fera. E, cara, vai enriquecer bastante você. Mostra para as pessoas, compartilha o vídeo, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. A gente precisa ensinar nossos jovens para que esse tipo de bizarrice nunca mais sequer passe na cabeça de qualquer pessoa nesse planeta. A gente precisa falar. E eu fiz questão de fazer esse vídeo para falar isso com vocês. Não se brinca com isso. Tem que ter respeito com essas pessoas. Muito respeito. E a gente precisa ensinar os jovens a isso. Não só na história do povo judeu, mas também a todas as minorias que sofrem hoje por causa, justamente, primeiro do que o Lamartine falou, de ignorância, falta de estudo, de conhecimento, de entender o que está falando. É essa hora que a gente vê onde o ser humano é capaz de chegar em relação a outro ser humano. Não é à toa que Jesus disse, lá 2000 anos atrás, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é incrível? Pois é. Como é triste a gente ter que falar isso toda vez, ter que repetir isso toda vez. A gente vê casos e casos de antissemitismo, a gente vê casos e casos de racismo. Pô, a gente tem que falar isso ainda. Eu fico pensando, né? Por isso, quando a gente conversou lá num outro vídeo nosso, quando a gente fala sobre que o homem ele não evoluiu moralmente, é por isso. A gente evoluiu sim, tecnologicamente. A gente construiu prédio mais moderno, a gente constrói carro mais moderno. Mas moralmente, a gente parece que regride cada vez mais. Porque é muito louco pensar que a gente precisa estar conversando dessas coisas ainda. E depois de todas as experiências que a gente viu acontecendo no mundo. Você tem a Aline falando no vídeo que sofreu com antissemitismo quando mais jovem. Não teve agressão física e tal, porque realmente no Brasil, né? Ainda bem que é menos, mas não tá bom ainda. Porque se tem ainda, em alguns lugares, temos que lutar contra. Não pode ter. Simples assim. Mas você vê, ela sofreu. Lá pequena. E hoje a gente vê histórias por aí de jovens
a favor de antissemitismo, sendo antissemita. E apoiando barbáries que eles muitas vezes nem sabem o que realmente significa. Nem estudaram para isso. E infelizmente, como Lamartine muito bem disse, tem que levar as pessoas no Museu do Holocausto para conscientização. Claro, os jovens, os menores, estão começando a vida, tem que ser mesmo. Lamentável, né? Lamentável. A gente não é definido por etnia, a gente não é definido por local de nascimento. Nós somos humanos. E temos que nos respeitar desta forma, sendo humanos. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, dá o seu like aí, sua curtida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, tá bom? E para quem já é inscrito, muito obrigado mais uma vez. E para todo mundo, obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Valeu!